meu nome é Gabriel, sou estudante de História e hoje a gente vai falar sobre o Renascimento Italiano. Para lá? Então, nesse vídeo a gente vai tentar definir o que foi o Renascimento, as características dele, um panorama geral sobre ele. E a gente também vai trabalhar no contexto em que ele surgiu, e quais foram os atores que participaram dele, que foram influenciados por ele e influenciaram ele. Então, o Renascimento foi um movimento que englobou tanto as artes em geral, como novas formas de vida, de técnicas de linguagem, de relações políticas e econômicas. Como assim? Como a gente vai ver ao decorrer da apresentação, foram muitos os fatores econômicos, sociais, que influenciaram o Renascimento e que foram também influenciados pelo Renascimento. Foi uma via de mão dupla. E além disso, como o Renascimento é mais comumente conhecido, ele também foi todo um processo de inovação das artes e que gerou toda uma repercussão. E então, o Renascimento está dentro de um período que a historiografia chama como Idade Moderna. Ele é conhecido como Idade Moderna, começando bem ligado ao surgimento das cidades, nesse período do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, como a gente vai ver. E também nós vamos trabalhar as tensões sociais dentro dessa cidade. Como o grande palco do Renascimento é a cidade, e a gente precisa entender a cidade para entender o Renascimento, entender as tensões sociais, as disputas políticas internas e externas, vão dar para a gente uma visão mais completa do que foi o Renascimento. Então, vamos começar primeiro com o contexto. Como eu falei no slide anterior, o Renascimento está dentro do que se chama de Idade Moderna. Para a gente entender a Idade Moderna direito, a gente tem que pensar nela como um momento de transição, de transformação. Mas não transição e transformação para algo no futuro, como se estivesse caminhando para algo. Não, é transição e transformação em relação ao passado. Nesse momento, a gente pensa na Idade Moderna como um momento de rupturas e permanências no mundo feudal. Como assim? A gente começa a surgir novas necessidades, uma nova realidade começa a surgir, tendo necessidades diferentes daquelas do mundo medieval, e com isso várias camadas da sociedade começam a querer romper com determinadas lógicas. Uma delas é a própria lógica da divisão de classe, de ordens, para a divisão de ordens, que era totalmente estagnação social, e agora, como nós vamos ver, vai haver uma ascensão social de algumas camadas. Mas mesmo assim, é um processo que leva vários séculos. Por isso que mesmo com essa vontade de romper, não necessariamente vai romper da noite por dia. Ainda várias ideias e várias lógicas dessa sociedade vão ser carregadas pelo mundo moderno e vão permanecer. Então, para a gente entender essa idade moderna, a gente tem que pensar num momento em que há rupturas e permanências com o passado. Assim sendo, agora vamos focar no Renascimento. Quando aconteceu o Renascimento? Classicamente, ele é posto entre os séculos XIV e XVI. Ele sofreu algumas alterações ao longo desse tempo, dependendo das questões daquela sociedade, uma ou outra aspecto foi mais ressaltado. Mas nós vamos a gente vai trabalhar um pouquinho antes, a partir do século XIII. Porque já nesse momento, que é quando começa a ver o surgimento das cidades, há um processo de transformação, há um processo de quebra, de tentativas de ruptura com o passado, que começam a se desenvolver e vão se desenvolvendo ao Renascimento. Então, as cidades, para a gente entender o Renascimento, como eu falei nos outros slides, para a gente entender o Renascimento, a gente tem que pensar nas cidades, nesse surgimento e crescimento das cidades. E quando nós falamos na cidade, a gente tem que pensar sobre dois aspectos: o aspecto econômico e o aspecto político. Pelo aspecto econômico, a gente tem que pensar a cidade como como um centro de comércio. Lembrando que no mundo medieval a população ainda era predominantemente agrária, havia muita pouca gente na cidade, e o comércio, a produção, não havia muito comércio, era muito mais trocas locais do pouco excedente que tinha. Mas chegando ao século XIII, o comércio vai crescendo, vai aumentando, e essas cidades começam a se posicionar em pontos estratégicos dessas rotas comerciais,
e começam a crescer. Então, com o crescimento do comércio, tem o enriquecimento da burguesia, que era aquela camada social responsável por ele. E não só isso, esse crescimento da cidade também acabou gerando a formação de centros especializados. No mundo medieval, nós tínhamos as guildas e as corporações de ofício que pegavam e regularizavam as ações dos artesãos, tanto o que eles iriam fazer como as regras que funcionavam, como funcionavam os artesãos, a sua relação com a sociedade era tudo definido pelas guildas e corporações de ofício. A formação de centros especializados, onde começou a haver uma cisão entre os artesãos comuns e os artesãos especializados. Alguns vão começar a romper com, não romper, mas vão começar a querer se especializar em determinados aspectos do ofício que antes não eram trabalhados, porque não estavam dentro das normas das guildas. E não só isso, esses centros especializados também não se trata só dos artesãos, mas também tratam das cidades. Cada cidade começou a se especializar mais no tipo de produto que comercializava, e isso acabou gerando. Isso ajudou no processo de aumento do comércio, porque uma cidade começava a ter um determinado produto que a outra não tinha. E isso aumentou, também facilitou nesse aumento do comércio entre as cidades. Mas esse crescimento das cidades novas também vai acabar gerando um desequilíbrio social, tanto nas camadas mais altas quanto nas camadas mais baixas. Mas, como assim? Lembrando novamente, no mundo feudal, nós temos aquela sociedade de ordem, a gente tem clero, nobreza e a, a camada baixa, os burgueses, burguesia, camponeses, todos os outros que não eram nobres ou do clero. Mas nesse momento, a burguesia está começando a enriquecer muito, começa a ter um acúmulo de riquezas muito maior do que a própria nobreza, o que gera uma mudança na cultura material. O luxo começa a aparecer, e eu vou explicar um pouco melhor mais para frente. Começa a ver essa burguesia, ela começa a enriquecer, se tornar mais rica e mais politicamente influente na cidade do que a própria nobreza. No entanto, ela ainda não tem um prestígio social, ela ainda não é vista da mesma forma que a nobreza, ela ainda tem o visto estigmatizado dessa camada mais baixa. E também, com essa formação de centros especializados, se tem um enfraquecimento das guildas e das corporações de ofício, que acaba gerando a precarização do trabalho do artesão. Os artesãos começam a receber menos, trabalhar mais e receber menos. Agora vamos pensar em outro aspecto econômico com o comércio. Para que haja o aumento do comércio, pensando assim, o comércio como linha de análise, outros aspectos, outras necessidades vão aparecendo, como, por exemplo, a necessidade da escrita, a modificação do espaço e das leis. No mundo medieval, a escrita começou a ficar extremamente fechada dentro do mosteiro, somente o clero, mesmo assim, só alguns dentro tinham a escrita. A própria nobreza não dava valor à escrita, não havia valorização da escrita. E nesse momento a gente começa a perceber uma mudança, porque o comércio precisa de que você escreva contratos, você escreva leis, as moedas, as notas de câmbio, isso acaba necessitando um aprendizado acaba necessitando não só no aprendizado da escrita, mas também no uso dela. E isso vai passando para o aspecto político. O aspecto político ele trabalha com a manutenção e liberdade das cidades. Por quê? As cidades eram... A gente tem que entender o que era a cidade nesse mundo do século XIII. Nesse mundo do século XIII, a gente ainda está nesse processo de transição entre mundo medieval e mundo moderno. As cidades, e no mundo medieval, como eu já falei, você tinha uma sociedade predominantemente agrária, presa nas normas daquelas ordens de classe, daquela estrutura social. A cidade era vista, a cidade ainda trabalhava com essas ordens, ela ainda tinha, mas ela tinha uma liberdade maior. A cidade era vista como um local de liberdade em relação ao campo. E conforme elas vão crescendo, elas começam a se tornar pontos estratégicos de poder, tanto para os reis quanto para o imperador e os próprios papados. E
Isso a gente vai começar a discutir na disputas externas. Vamos começar pelas disputas externas. Perdão. Esse é o mapa da Europa do século XIII e XIV. Esse mapa ele trabalha principalmente a expansão da peste, que foi um grande fator nesse mundo fim da Idade, foi um grande fator nesse período pós-Idade Média, início da Idade Moderna. Mas o que a gente vai trabalhar aqui não é a peste, é só para dar uma visualização do mundo europeu nesse período. A gente tem várias cidades ao redor, como não sei se dá para perceber, nós temos várias cidades ao redor de toda a Europa Ocidental. E cada região ela tinha um poder local que estava subordinado ao imperador. E quanto mais longe do centro do imperador, mais esse poder secundário, por assim dizer, tinha. Então você tinha os reinos, como por exemplo o reino de Castela, Aragão, o reino da Inglaterra, tinha o reino da França. E aqui na Itália, a gente não tem rei, a gente tem o papado. Essa região, teoricamente, estava sobre responsabilidade do papado. Mas mesmo assim, as cidades italianas elas tinham uma grande autonomia. A cada cidade elas tinham uma maior ou menor autonomia dependendo desse responsável, esse governante responsável. E as cidades italianas elas tinham uma grande autonomia. Essa é a grande questão e isso é muito importante para o nascimento pro Renascimento. Então as cidades começam a crescer, elas começam a enriquecer, tinha muito tesouro, então controlar elas seria algo estratégico. Ter uma cidade extremamente rica sob seu poder se tornaria bom tanto para as autoridades responsáveis locais quanto para o imperador. Então havia essa briga entre os reis para controlarem melhor as cidades, o papado, no caso da Itália, para controlar melhor as cidades italianas, e o imperador também querendo intervir nessas cidades para conseguir usufruir dessa riqueza que a nobreza não tinha mais. E dentro da própria cidade também havia umas disputas internas. Temos a disputa da riqueza contra a linhagem, como eu falei, a burguesia estava enriquecendo muito mais, tinha muito mais dinheiro do que a nobreza, mas não tinha o prestígio social. Nessa sociedade a gente tem que entender que ninguém é igual a ninguém, cada um tem seu lugar. E então não era o dinheiro que definia o que você poderia usar, o que você não poderia usar, ou onde estaria o seu lugar na sociedade. O que definia era o seu local de nascimento. Era basicamente sua linhagem, seu local de nascimento. Se você nascia na nobreza, você era nobre. Se você não nascia na nobreza, se você nascia, por exemplo, na burguesia, você era burguês. Então você não teria o prestígio social da nobreza e não poderia usufruir dos direitos específicos da nobreza. Então havia essa disputa que criava uma tensão dentro da cidade. Havia as disputas próprias dentro da cidade, porque a gente não pode. As pessoas não simplesmente se contentam. Essa era a realidade teórica, e havia essas lutas para manterem essa estagnação social. Mas isso não quer dizer que a burguesia aceitava, ela lutava, ela buscava aumentar sua influência dentro da cidade, lutava pelo poder e acabou conseguindo, e acabou dentro das cidades, como havia uma maior liberdade social, por assim dizer, ela conseguiu criar uma influência maior lá dentro. Então, também estamos nesses disputas internos, temos a concentração de riqueza, que gerou grande desequilíbrio social, porque enquanto alguns enriqueciam a beça, os burgueses acabava sendo em detrimento dos artesãos e das outras camadas das outras camadas da sociedade que acabavam trabalhando mais sobre condições piores. E agora pensando dentro dessas disputas internas e externas, com essas disputas apareceu a necessidade de criar novos valores, novas lógicas para justificar esse mundo, para justificar uma ascendência social, aumentar o prestígio. Então a gente começa a notar o aparecimento dos primeiros humanistas. E a gente vai trabalhar eles no próximo slide. Então,
O humanismo, como movimento assim, anterior ao Renascimento, ele começa no século XIII com o com o surgimento das cidades, e ele é o estudo sobre as realizações, os valores e os pensamentos dos homens. Ele tá esse período do século XIII é um período em que de extrema mudança política, social, econômica, e não lógicas como eu falei no primeiro slide, você busca romper com as lógicas do mundo medieval e criar justificativas para esse novo mundo. No caso, por exemplo, da burguesia, poder ascender socialmente e ganhar mais prestígio. Também, pelo lado da nobreza e dos reis, do imperador, você tem que ter justificativas para poder ter aquela autonomia. Essa é a grande questão. Quem merece ter a autonomia da cidade? Quem tem o direito de ter autonomia? Os burgueses vão querer justificativas para manter sua autonomia dentro da cidade que eles estão atuando. A nobreza vai querer uma justificativa que mantenha ela no poder daquela cidade. Os reis e imperadores, as mesmas coisas. Os reis vão querer a sua autonomia naquela região, o imperador na região inteira. Eu acho que o humanismo ele também propiciou novos centros de produção de conhecimento. No mundo medieval, como eu falei anteriormente, o conhecimento estava preso, não preso, mas estava concentrado no mosteiro. Era lá que havia os estudos, havia a escrita, a leitura, e com o comércio, e pensando assim, no aspecto econômico, o comércio começou a precisar de novos conhecimentos, começou a precisar da matemática para saber fazer conta e as mudanças de câmbio entre diferentes regiões, começou da escrita para saber ler contrato, para saber redigir leis, para orientar esse comércio e esse crescimento da cidade. Então foram criadas as corporações de estudiosos leigos que, para ensinar essa população burguesa que não sabia ler e alguns artesãos também que não sabiam ler, a começarem a ler para poderem participar dessa nova realidade. E desde o século XII, as universidades também, mas a gente não vai focar muito porque nesse ponto das universidades porque é algo mais anterior. Então, o humanismo está ligado ao desenvolvimento das cidades e ele traz a renovação da cultura clássica. Ele começa a pensar, precisamos de uma nova lógica de mundo, vamos resgatar o mundo que nós consideramos onde havia o esplendor da cultura europeia. Eles voltam para os valores da antiguidade romana, da antiguidade grega, e se passa a ter uma nova atitude em relação à natureza e à história. Então, essa busca por uma nova lógica, pede uma visualização diferente e uma criação de uma nova lógica de mundo. E é mais ou menos nesse contexto o humanismo trabalha. Aí vamos agora falar propriamente dito da Renascença. Primeiro vamos falar desse termo, Renascença. Muitos termos que a gente usa hoje em dia, principalmente na escola, são termos que foram criados no futuro. Por exemplo, idade das trevas para a Idade Média. Esse termo, idade das trevas, foi criado no século XVI, no século XV, XVI, na Renascença, para estigmatizar a Idade Média. E a gente acabou trazendo conosco e criou um imaginário. E esse imaginário acabou permanecendo até mesmo nos dias de hoje, como Idade Média igual Idade das Trevas. Mas isso é só um exemplo. Mas no caso da Renascença, esse termo foi cunhado na própria época. Por quê? Porque era um projeto de reavivar, de ressuscitar a cultura europeia, que, segundo esses intelectuais e teóricos, tinha sido totalmente ido por ladeira abaixo por conta da Idade Média. Então, essa renascença também tem a ver com o retorno aos modelos da antiguidade, que era uma época que, segundo esse pessoal, era um momento em que a sociedade europeia estava no seu ápice, tanto cultural, quanto político, quanto econômico, era o ápice da comunidade europeia, para buscar esse restabelecimento do brilho da civilização europeia. A Renascença teve o início nas cidades mercantis italianas, porque foram as cidades que mais tiveram, em que a burguesia mais enriqueceu com o comércio, porque era que trazia do Oriente as especiarias, os produtos mais exóticos e também trabalhavam com produtos
locais, então eles conseguiram enriquecer bastante nessa lógica comercial. E por estar bem distante do centro de poder do Império, do, do Império Ocidental, do mundo feudal, era uma área bem periférica, então o poder do imperador não chegava com tanta facilidade até lá. Era uma área mais autônoma, o que levou mais o que dava mais liberdade de atuação e pensamento crítico, que é uma das características que vai marcar bastante a Renascença. A Renascença também foi grandemente influenciada pelo humanismo, nessa nova ideia de observar a natureza e de criar uma nova lógica para esse novo mundo moderno que estava surgindo. Agora, pensando também nessa arte da Renascença, indo mais para o lado cultural, a arte da Renascença tem um teor político dentro dela. As pessoas, principalmente os burgueses, eles, através da compra, da aquisição da arte, eles tinham a pretensão de ganhar prestígio social. Porque, lembra no primeiro slide, quando eu falei que é uma sociedade ainda muito... uma sociedade de permanência, de feudal? Então, essa burguesia ela queria romper com essa ideia de estagnação social típica do mundo feudal, queria criar novos valores, mas mesmo assim ela queria ter o mesmo prestígio que a nobreza. Então, através da arte, através da aquisição de obras artísticas, de produção, de até mesmo financiamento de obras na cidade, ela tinha a pretensão de adquirir o prestígio social, porque o poder político ela já estava tendo pela riqueza, mas ela não tinha o prestígio social. Então, ela com a arte tinha essa pretensão de dar o prestígio para ela. E, e é muito interessante que ao longo dos séculos da Renascença o prestígio vinha de lugares diferentes. Por exemplo, no século XV até o século XV, o prestígio vinha da arte em si, não importava quem fizesse. O que importava eram os materiais usados e o quão caro foi produzir aquela obra. Quanto mais caro, mais prestígio. Já no fim do século XV e início do século XVI, o prestígio vinha do artista. Aí que você tem uma obra de Michelangelo, uma obra de Da Vinci, o prestígio não vinha do material usado por Da Vinci para a produção do quadro, ou da obra feita por Michelangelo para produzir uma escultura. Vinha do artista, o artista que dava prestígio. E é nesse momento que a gente tem o surgimento dos mecenas, do sistema de mecenato, que eram os protetores da arte. Era assim, burgueses, homens de muito dinheiro, que financiavam esses artistas para produzirem essas obras. E agora vamos a alguns fundamentos da Renascença. Nós temos são quatro fundamentos básicos: a mimesis, o engenho, a crítica e o universalismo. A mimesis a cópia. A mimesis é basicamente a cópia. É você voltar à antiguidade, o valor do exemplo, a natureza como fonte de inspiração. Você deve observar o passado, no caso da antiguidade, para buscar um exemplo para o presente. Você deve olhar a natureza em busca de um exemplo do funcionamento do mundo. E até mesmo na antiguidade você, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouco na literatura, você olha como os feitos de políticos da antiguidade para dar exemplos para guiar os políticos do mundo moderno. O engenho. O objetivo aqui ao mesmo tempo que na Renascença você tem que copiar os modelos do passado, copiar não só do passado, os modelos da antiguidade, a grande genialidade do artista está na capacidade de inovar nessa cópia, ou seja, a capacidade de criar algo novo usando elementos e copiando as regras do passado. A crítica. A crítica é um processo de desvinculação da ciência e teologia. Em linhas gerais, teologia é a ciência da igreja, são os dogmas básicos da igreja, as questões básicas da igreja, por onde a ciência deveria se seguir para poder atuar, para poder se realizar. Por exemplo, você vai tentar entender a natureza através dos dogmas da igreja. Então, havia uma ciência, mas havia as interpretações dos textos da antiguidade mais sob os olhos da igreja. O que a Renascença faz é desvincular a teologia. Ou seja, você começa a analisar a natureza,
começa a analisar os textos da antiguidade sobre outras óticas. E um ponto importante, quando a gente fala de desvinculação da ciência à teologia, não quer dizer desvinculação a Deus. O homem da Renascença, o intelectual da Renascença ainda busca Deus, mas ele busca Deus a partir da natureza. Tem uma certa ideia do tipo, entendendo a natureza, você entende Deus. Você busca Deus através da natureza e não mais só pelos dogmas da igreja. Não há uma contestação à existência ou não de Deus, existe uma contestação aos dogmas da igreja. Um outro aspecto, o outro fundamento da Renascença é o universalismo, que é a criação do ideal do homem universal. É o modelo ideal. Você tem o modelo ideal de um homem, quando digo homem, se fala questão do ser humano, o modelo ideal do ser humano. E isso mostra um outro aspecto da Renascença, que é o antropocentrismo, que é a visão do homem se torna central nessa lógica de mundo novo. Agora, vamos pensar em como isso atua na cultura. Então, na literatura, por exemplo, você começa o aparecimento de manuais de comportamento político e social, tratados de técnica de pintura e arquitetura. Então, como os 4 fundamentos básicos assim, da Renascença é a cópia ao antigo, cópia ao modelo ideal, onde a gente tem o universalismo, você tem essa criação dos manuais para, de uma forma, você moldar a criatura daquela sociedade para se tornar a sua melhor versão. Então, por exemplo, o político, ele tem os manuais de comportamento que ele deve atuar, sendo baseados no comportamento dos políticos da antiguidade. O burguês, ele vai usar ele vai buscar na antiguidade valores que para copiar e assim adquirir prestígio e ascender. E não só nisso, ele também era formas de, através desses manuais, você havia certas críticas, como, por exemplo, você encontra na Divina Comédia, do Dante, que tem uma crítica não uma crítica, mas ele trabalha a questão da moral, a questão da salvação. É uma crítica à igreja em si. E tá aí, faz parte da crítica da igreja. Você tem o Decameron, o Don Quixote, que são análises que são críticas à sociedade renascentista, à sociedade contemporânea deles, e fazem e buscam exemplos na antiguidade e que buscam fundamentos antigos para fazer a crítica e para também tentar mostrar esse modelo ideal. Na arte, na escultura, a gente tem uma mudança, que é o aparecimento da paisagem. Nas obras medievais, você não tinha, a paisagem não era um dos pontos abordados na figura. Você tem o uso da perspectiva, você busca, por isso, o que faz uso obrigatório da matemática, da geometria, e também o porquê a arte e a escultura tinham tanta importância, porque elas eram vistas como uma janela pelo mundo, era a partir da arte você consegue criticar e compreender o mundo, e não só isso, nesse ponto a arte e a ciência estão extremamente ligadas no mundo. Por isso que, por exemplo, Leonardo da Vinci, que é um grande artista que fez a Mona Lisa, que ele também tinha grandes estudos sobre a anatomia humana, porque eram duas instâncias, a arte e a ciência eram duas instâncias que estavam extremamente unidas entre si. Então era uma forma de você compreender o mundo. E porque além disso tinha a ideia de que era através da e além disso se tinha também a ideia de que era através da visão que o homem era capaz de compreender o mundo. Ou seja, através da observação ele conseguiu observar o funcionamento da natureza e conseguir não observar o funcionamento e compreender esse funcionamento. Então, por isso que a arte também se fazia muito importante e é mais uma das razões do motivo da arte, da ciência, elas sempre andarem juntas, porque você podia observar a natureza ao vivo e a cores, mas você também podia observar ela através da obra de arte. E, por fim, na arquitetura,
você tem todo um projeto na construção dos monumentos, na construção da cidade, espelhar o conceito de cidade ideal. Então, assim, lembra o conceito de universalismo, dessa criação de um modelo de homem ideal, daquilo que o homem deve ser, também se aplicava à cidade, também se tinha uma ideia do que seria a cidade ideal. Então se buscava através da arquitetura criar e chegar próximo a esse conceito de cidade ideal, do que é uma cidade renascentista, qual é o modelo de cidade ideal. E também, pensando agora no lado mais político, era a arquitetura, a financiar projetos arquitetônicos nas cidades, era uma forma da burguesia mostrar, tentar buscar um prestígio social e aumentar seu poder de influência na cidade, também tem esse aspecto. Então, assim sendo, o Renascimento, então, só para recapitular e finalizar, o Renascimento foi esse projeto que começou nas cidades italianas e se expandiu depois para a Europa, onde você tem uma procura de criar novas lógicas e buscar novas lógicas de explicar o presente e romper com o passado. E, que teve, e, é, e é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. E aqui está as referências bibliográficas. Até a próxima.